Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso canal Escola para Tarólogos. Esse espaço feito para você que gosta de tarô, que gosta de oráculos, que quer aprender mais sobre oráculos, né, de maneira gratuita. Esse canal é feito com muito carinho, com muito amor para vocês. Meu nome é Gilberto Melo, eu sou obviamente tarólogo, eu trabalho como terapeuta das cartas há mais de 7 anos, tá? Tem um outro canal aqui no YouTube que é o Espiritualidade Livre, inclusive recomendo que você acompanhe também, tá na descrição desse vídeo, tá? Faço consultas particulares também, meu contato está na descrição. Mas hoje eu quero trazer um assunto sobre o tarot. Como a gente está nos primeiros vídeos ainda do nosso canal, se você está assistindo isso aqui daqui a algum tempo, eu acredito que já vai ter muito mais conteúdo, mas esse conteúdo ele é muito atemporal, então você vai ser muito bem-vindo a sempre assistir com a gente. Tarô é um só, existe um tipo de tarô, existem vários tipos de tarô. Qual tarô é melhor? Por quê? Muda. Tarô dos orixás, tarô das runas, tarô das bruxas. É tanto tarô, é tanto tarô, 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 que a gente fica assim, oh my god. É um tarô só? Como é que é isso? Como é que tantas coisas diferentes podem levar o mesmo nome? E eu também tinha essa dúvida quando eu comecei os meus estudos, né? E é por isso que eu fiz questão de trazer esse conteúdo para vocês. Mas antes eu vou pedir um favor para vocês. Deixa o seu like nesse vídeo, tá? Ajuda a gente aí. Quanto mais você interagir com o vídeo, mais gente recebe. E se inscreve também no nosso perfil, tá? A gente tá com uma meta aí de bater 2.000 inscritos e eu preciso de você aí para ajudar nesse processo, beleza? Então, bora lá. Primeiramente, a gente tem que entender que quando a gente fala de tarô, a gente está falando de um conjunto de cartas. Geralmente, a gente fala desse tarô aqui, ó. Esse aqui é o tarô tradicional de Marsella. Eu vou colocar algumas imagens na tela. O tarô tradicional de Marsella, ele surge ali por volta do século XIV, XV, né? Já na Baixa Idade Média, apesar de algumas cartas já terem aparecido em outras mídias ali, desde o século XI, né? Na Itália, na França, a gente vê aí entre as famílias nobres o seu tarô particular. Mas geralmente a gente fala que ele surge no século XIV, na cidade de Marsella. Por isso que a gente fala tarô de Marsella, tá? Esse é o tarô tradicional, é aquele primeiro que foi popularizado, tá? Mas também nós temos um outro tarô muito popular, que é esse daqui, ó, que é o tarô de Rider-Waite. Eu vou pôr umas imagens na tela também. O tarô de Rider-Waite, ele já surge bem mais depois, alguns séculos depois. Ele surge ali em 1910, através do britânico, né, ocultista britânico, Rider-Waite, que a gente fala, né? Que acontece? Ele criou o tarô, o seu tarô particular, baseado, obviamente, no estudo do tarô de Marsella, porém ele trabalhou novas percepções. Então, deixa eu pegar uma carta aqui, só para fazer uma comparação para vocês verem. Só um segundinho, tá, gente? Quem sabe faz ao vivo. Só um minuto, só um minutinho, só um minutinho. Achei. Ó, a carta do mago. Peguei aqui, ó. A carta do mago no tarô tradicional, a carta do mago no tarô de Rider-Waite. Percebam que há uma diferença clara nas cores, né? Apesar de alguns pontos serem parecidos, como a posição, né? Os elementos sobre a mesa e tudo mais, a gente percebe que há uma diferença, né? Esse tarô aqui ele é muito mais intuitivo. O tarô de Rider-Waite ele foi construído muito mais para trabalhar a sua intuição. Esse tarô aqui, ele demanda um pouquinho mais de estudo, um pouquinho mais de dedicação. Ele é menos intuitivo e mais filosófico e espiritual. Essa questão de ser algo mais filosófico e espiritual é muito interessante, tá? Por quê? Eu já falei com vocês no vídeo anterior que muitos estudiosos falam que o tarô sequer surge para ser um jogo oracular, mas um livro, né, onde contém ensinamentos espirituais. Numerologia, astrologia, astronomia,
cromoterapia, psique, tudo isso está imbuído dentro do tarô. Ele foi criado, né, para ser um sistema filosófico de conhecimento. E é por isso que tem tanta gente que às vezes tem medo, tem dificuldade, porque vai pegar o livro sobre tarô, né, vai ver alguma coisa sobre tarô e vê que é muito difícil, porque realmente tem toda uma base estrutural em cima. Por exemplo, a própria palavra arcanos, né, que significa mistérios, né, vem de arcanum. Por exemplo, a gente tem os 22 arcanos maiores e os 56 arcanos menores. A gente vai ter vídeos no futuro explicando e a gente vai junto aprender carta a carta aqui no nosso curso, tá? Mas o que acontece? A própria ideia do que seria arcano, né, já traz a ideia, é mistério, é segredo. Cada carta, cada lâmina do tarô são chaves de conhecimento. São mistérios, são símbolos, mensagens, conhecimentos, leis. As leis herméticas, por exemplo, todas elas coexistem, né, dentro ali do tarô. E é interessante que vocês saibam disso. A gente vai falar sobre leis herméticas no futuro também. Então, o tarô é isso, ele tem toda uma bagagem espiritual que acabou sendo utilizada como oráculo. Muitos de nós utilizamos ele como oráculo hoje em dia, mas ele também serve para aprender. Você pode meditar sobre cada carta. Então, nós temos esses dois tarôs que são os principais. Tem gente que ama o tarô de Rider-Waite, tem gente que ama o tarô de Marcélia, né? Tem gente que gosta dos dois, eu trabalho com os dois, mas eu consigo ver que há diferenças. Só que, agora eu vou mostrar um negócio que vai bugar a mente de vocês. Só alguns exemplos, tá, gente? Tarô dos orixás, tarô das runas, tarô dos anjos, tarô dos guardiões, tarô do reiki, tarô dos grandes mestres ascensionados. Aí fudeu, né? É muito tarô, é muita coisa pra gente lidar. E aí, Gilberto, como é que funciona? Então vamos falar que tem várias nuances aqui. Primeiramente, a gente tem que entender uma figura de linguagem chamada metonímia, que lembra das aulas de português? Que quando algo, a gente acaba dando um nome genérico para várias coisas. Por exemplo, você compra palha de aço no mercado, mas você já vai na cabeça que você está comprando Bombril. Achocolatado em pó, você já vai na ideia de comprar Nescau, porque a marca se popularizou muito. Tarô marcou tanto enquanto oráculo, enquanto mistério, enquanto algo oculto, que todos os oráculos acabaram recebendo esse nome de tarô. A maioria dos oráculos, né, tarô dos anjos, tarô dos guardiões, mesmo sendo algo muito arbitrário. Sabe por quê? Por exemplo, o tarô das runas. São 25 runas, 25 arquétipos rúnicos. Não segue o padrão do tarô tradicional, porque deveria ter, para se chamar tarô, ele tem que ter 22 arcanos maiores e encerrar ali, ou 22 arcanos maiores e 56 menores e encerrar ali. Se tem um número diferente de cartas, por exemplo, o baralho cigano, muita gente chama de tarô cigano, tá equivocado, não segue o padrão. Para ser chamado de tarô, deve seguir o padrão do tarô de Marcélia. Por exemplo, o tarô de Rider-Waite, ele segue exatamente o padrão de Marcélia. Tem umas mudanças que a gente vai ver, mas ele segue as mesmas 22 cartas daqui. Então, para ser chamado de tarô, é interessante que vocês saibam que tem que seguir esse padrão. Mas por uma questão de marketing, por uma questão de venda, né, eles acabam usando vários oráculos. Mas se o número de cartas é diferente e se não respeita o padrão de Marcélia, né, do que é o baralho que a gente chama de tradicional, não é tarô, tá? É oráculo, mas não tarô. Mas, por exemplo, o tarô dos orixás aqui. Esse tarô pode ser chamado de tarô, porque ele tem 22 cartas que fazem a associação da cultura iorubá dos orixás com os 22 arcanos. Essas associações elas vão existir aos montes. Por exemplo, o tarô dos anjos também faz essa associação, né, entre os anjos, os arquétipos dos anjos e o número do tarô. Então, quando faz essa associação é legal, você pode chamar de tarô. Mas entenda que tem um lado bom. Por exemplo, eu, além de tarólogo, terapeuta e mago iniciado, eu sou babalorixá. Então eu conheço muito bem os arcanos dos orixás e gosto muito desse tarô, e um outro também que eu não trouxe aqui,
dos orixás. Por quê? Porque trabalha uma cultura que eu gosto e que eu domino, que eu tenho conhecimento. E aí você vai fazer associações, por exemplo, a carta do diabo com a carta de Exu, o Sain com o mago, né? Você faz algumas associações do arquétipo do tarô com o arquétipo ali dos orixás nesse caso, ou com os anjos e tudo mais. Ou com o tarô das bruxas também, que vai fazer elementos da, da magia, da bruxaria e tudo mais, associando. Isso é ótimo, por exemplo, para gente que gosta de espiritualidade, esses tarôs diversos, né, eles nos encantam e eles ajudam a gente a ter outros graus de percepção. Tem algumas cartas, por exemplo, que elas dizem, se você se sai, por exemplo, a sacerdotisa do tarô dos orixás, Nanã, ela traz todo um aspecto diferente da sacerdotisa do tarô tradicional. Por exemplo, Nanã já vai trazer um pouco a ideia da velhice, que não é algo que a sacerdotisa naturalmente traga. Nanã vai trazer um pouco sabe aquela pessoa ranzinza? A sacerdotisa não, já é mais intuitiva, sabe? Então tem essas diferenças. E é aí que entra o pulo da questão. Há um empobrecimento do tarô. É bom por um lado, porque vai trabalhar aspectos daquela mitologia, daquele universo, né? Então, por exemplo, igual eu sou babalorixá, então os orixás eles vão me responder muito bem, eu vou me sentir super confortável em fazer esse jogo. Só que há uma distinção, porque é diferente. Apesar dos arcanos caberem os orixás, eles não se limitam só aos orixás. Como assim, Gilberto? Um arcano, né, um símbolo, ele é muito grande. Palavras não. O amor é um arcano. Tenta descrever o amor. Mãe é amor, né? A ideia materna, sim, mas não é só isso. Casal é amor, sim, mas não é só isso. O amor é uma energia muito maior. E os arcanos do tarot também. Eles são infinitos. Então, quando eu faço associação com mitologias diversas, quando eu faço associação dele com símbolos diversos, eu gero um certo empobrecimento do significado da carta. Então é interessante que você que está me acompanhando, que você foque os seus estudos nesses dois baralhos. Principalmente se você está começando, não sabe por qual baralho começar, comece por esse daqui. Dica agora, né, de alguém que já estuda há muitos anos. Começa pelo Rider-Waite. É o mais prático, é o mais fácil. Se você quer se aprofundar dentro do estudo do tarô, adquira o tradicional, o tarô de Marsella, tá? E aí, paralelamente a esse estudo do tarô, se você, Gilberto, eu vi o tarô dos orixás, o tarô dos anjos, o tarô das bruxas, tarô dos dragões, e eu gosto muito dessas egrégoras, eu gosto muito desse arquétipo. Posso ter? Pode, entendeu? Só que a nível de estudo é melhor você começar por um desses dois básicos. E aí, se você decorar, entender, compreender, se aprofundar nos mistérios desses dois tarôs, acabou. Você vai poder jogar qualquer outro tarô, tá? Inclusive os que não recebem o nome, mas não são tarô. Uma vez que você entende como os oráculos funcionam, fica muito prático fazer leituras de outros oráculos. Um ponto interessantíssimo aqui também é o seguinte: Tarô dos Orixás. Vou comprar o Tarô dos Orixás, vou ler o livrinho aqui e vou começar a jogar. Equivocadíssimo, tá? Tarô do Reiki. Vou comprar esse tarô, vou ler o livrinho e vou começar a jogar. Tá errado. Quando vocês forem entrar em oráculos que têm associação com alguma egrégora, você precisa conhecer aquela egrégora. Você precisa respeitar o lugar que você está indo. A mesma coisa se vocês querem aprender runas, tá? Tem que estudar a cultura nórdica, tem que entender como os nórdicos pensavam, tem que entender os arquétipos de Freya, Odin, Nornes, Tyr e várias divindades que aparecem no jogo rúnico. Tem que ter esse respeito a essa terra que você está pisando. Eu sempre falo isso muito para os espiritualistas. A gente não pode ter essa ideia, essa percepção de colonizador. Nós herdamos isso dos nossos ancestrais. Vieram para as terras do Brasil, por exemplo, invadiram, tomaram, pegaram tudo para si, massacraram os índios, massacraram a cultura indígena. Nós fazemos isso hoje na espiritualidade. Nós vamos pegando, sem respeitar a cultura, o entendimento, porque cada oráculo está ligado a uma egrégora. O tarô dos orixás
tá ligado à egrégora dos orixás. Então, se eu trabalho com ele, para ter um bom trabalho, eu preciso estar conectado, eu preciso entender, eu preciso mostrar respeito, ler as lendas, até para mim ter a imagem dos arquétipos na minha cabeça. Eu vou falar mais sobre isso em vídeos futuros. Mas só para vocês entenderem, que se vocês forem estudar um oráculo, vocês têm que se aprofundar naquela egrégora, tá? Isso é muito importante. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Caso tenha ficado com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu posso estar respondendo vocês nos próprios comentários ou trazendo vídeos respostas para vocês, tá? O nosso canal Escola para Tarólogos é um espaço gratuito para levar e disseminar conhecimento de tarô e oráculos para todo mundo. Se você não se inscreveu até agora com todo esse conteúdo, né, tá na hora, a oportunidade é essa, beleza? Muita luz, muita paz no seu caminho e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!